Fala, meu povo, boa noite para vocês, hein? Vocês tanto pediram que eu tanto atendi. Fazer um vídeo do Leonardo Jardim, novo técnico do Cruzeiro, técnico português, teve destaque no Mônaco, foi um desses técnicos que conseguiu fazer com que o Paris Saint-Germain não ganhasse o campeonato francês e ainda chegou com o Mônaco numa semifinal de Liga dos Campeões e ainda ajudou a desenvolver e revelar o Kylian Mbappé. Acho que é o grande trabalho da carreira do Leonardo Jardim, 5 temporadas à frente do Mônaco. Antes disso, ele já tinha sido vice-campeão português no Sporting. Vou falar um pouco das características, mas eu não vou enganar vocês, não. É muito difícil que alguém pare para ver o Mônaco jogar, a não ser que seja alguém que trabalhe diariamente com o futebol francês e que alguém se lembre do Mônaco de 2014 a 2019, tanto tempo depois. A mesma coisa do Sporting de 2013 e 2014, não é um time memorável do Sporting para a gente trazer. Então, claro que eu fiz muita pesquisa, tem muita coisa que é baseado em que eu achei na internet, que conversei com algumas pessoas. Por exemplo, boa parte desse vídeo é baseado no relato, nas impressões de um jornalista, Luso Franco. Ele é meio francês, meio português, que é o Garry de Jesus, é um jornalista muito bom, que tem ascendência portuguesa, mas acho que nasceu na França, não sei muito bem qual é a história do Garry, mas ele é muito bom, já conheço ele há bastante tempo, desde os inícios de cobertura aqui na Europa. E por ser português, por morar na França, por trabalhar com futebol, por ser um especialista que entende bastante, boa parte aqui são de coisas que ele disse sobre as impressões dele sobre o Leonardo Jardim, de estilo de jogo e do trabalho que ele fez no Mônaco também. Como característica de jogo, algo que eu lembro, eu acompanhei esse Mônaco da temporada 16-17, né, que foi a do Mbappé, que chegou até a final da Liga dos Campeões, e eu tinha visto o playoff contra o Villarreal, eu tinha trabalhado no playoff contra o Villarreal do Alexandre Pato, e que o Mônaco eliminou o time espanhol. É um time, e característica de time do Leonardo Jardim, 4-4-2 normalmente, às vezes até 4-2-3-1, mas principalmente um 4-4-2 com 2 atacantes por dentro. Usa muito os meias como pontas e os laterais avançando, dobrando pelos lados. É um time que não trabalha, são times que não trabalham tanto por dentro, foi assim característica no Sporting, depois no Mônaco também, para trabalhar muito pelos lados do campo. Normalmente os goleadores são os atacantes. A gente pega aquele Mônaco de 16, 17, por exemplo. 30 gols fez o Radamel Falcão Garcia e 26 gols fez o Kylian Mbappé. Eram os dois principais goleadores de um time que fez 107 gols no campeonato francês daquele ano. Então é um time, ou é um técnico que monta times ofensivos, que gostam da bola, que sabe trabalhar a bola, mas que não é fanático por isso. Não é, por exemplo, times baseados na filosofia de jogo do Pep Guardiola, que quer ter a bola acima de tudo, que quando perde a bola quer pressionar, recuperá-la muito na frente, que se for preciso dar 1 milhão de passes até terminar a jogada, dá 1 milhão de passes até terminar a jogada. Não é assim que trabalha o Leonardo Jardim. Gosta de ter a bola, tem um jogo propositivo, mas ele é mais flexível nesse estilo de jogo. Assim como, defensivamente, também não é um técnico de escola alemã, por exemplo, de perder a bola e de pressionar muito para recuperar muito rapidamente, ou até alguma coisa também da escola do Pep Guardiola, que a gente vê o time do Luiz Henrique nessa temporada fazer muito bem, de querer recuperar a bola muito rapidamente, até pode tentar fazer isso em alguns momentos, mas é mais normal ver um time do Leonardo Jardim, quando perder a bola, se proteger bem na defesa, voltar com muitos jogadores para recuperar a bola e tentar sair jogando. Tenta sair jogando desde trás, que no Brasil é quase um tabu pelo que faz o Fernando Diniz, é algo corriqueiro de se fazer em outros lugares, porque quando você sai jogando a partir da sua defesa, com seus zagueiros, com seu goleiro, você atrai o seu adversário. Quando você atrai o seu adversário, você tem espaço para correr depois nas costas dele, e é isso normalmente que os times do Leonardo Jardim tentam fazer. Ou seja, é um time, ou tende a ser um time, o Cruzeiro, de bom manejo de bola no pé, atacando muito pelos lados do campo, com necessidade de ter jogadores definidores dentro da grande área e que não vai se expor tanto na defesa, que vai ter uma defesa um pouco mais comedida e não vai ser um time tão valente na hora de recuperar a bola dos adversários. É isso que eu espero. Algumas curiosidades, por exemplo, daquele Mônaco da temporada 16-17, semifinalista da Champions, acabou perdendo para a Juventus, eliminou antes o Manchester City do Guardiola e que foi também campeão francês. Estatísticas do campeonato francês, segundo o SofaScore. 46 chances criadas de gols, só o quarto melhor time do campeonato francês em chances criadas, 31 chances criadas menos que o Paris Saint-Germain e 28 menos que o Lyon, dois times que ficaram à frente, só que esse time fez 107 gols, fez 24 gols mais que o Paris Saint-Germain nessa temporada. Ainda era um Paris Saint-Germain 16-17, pré-Neymar, evidentemente pré-Mbappé, mas que já tinha o Cavani, por exemplo. Foi só o sexto time em posse de bola, com uma média de 52%, ou seja, gosta da bola, trabalha, é um time ofensivo que faz 107 gols, mas para isso não precisa de ter 70%, 80% de bola
em um jogo. O terceiro time em finalizações, uma média de 14,6 finalizações por jogo. O segundo em cruzamentos certos, é um time que realmente cruza muita bola na área. Teve a segunda melhor defesa, com 31 gols sofridos. Falei aqui, Falcão e Mbappé, os dois artilheiros do time na temporada, com 30 gols o Falcão, 26 o Mbappé. O trabalho que levou ele ao Mônaco tinha sido no Sporting de Portugal. Ele foi o segundo lugar, o Sporting há 4 anos não conseguia o vice-campeonato. O Rubem Amorim foi tirar o time da fila depois, ganhou 2 campeonatos. E tinha sido 7º colocado na temporada anterior. Cara, ser 7º colocado no campeonato português para um clube como o Sporting é o fim da picada. E o Leonardo Jardim conseguiu que esse time fosse vice-campeão, perdendo para o Benfica de Jorge Jesus naquela oportunidade. Ele ajudou a desenvolver o Mbappé, como eu falei, embora tenha tido uma tensão com o Mbappé, porque ele ainda queria que o Mbappé se desenvolvesse mais, que não jogasse todos os jogos, todos os minutos. O Mbappé arriscava sair, ameaçava sair, e acabou jogando a partir já do meio da temporada, novembro, dezembro, o Mbappé começa a jogar mais e estoura como estourou. Por exemplo, ele fixou o Fabinho como volante. O Fabinho sai da base do Real Madrid Castilha para o Mônaco, meio lateral, meio volante. Ele fixa o Fabinho como um meio campista. Ajuda a desenvolver, por exemplo, o Thomas Lemar, que hoje é jogador do Atlético de Madrid, e que é um meia ponta muito importante desses jogadores de lado de campo. O Benjamin Mendy tinha sido importante com ele também, né? Aquele lateral esquerdo que foi para o Manchester City, teve problemas judiciais por uma acusação por algumas acusações de agressão sexual. Bernardo Silva também se desenvolveu bastante com ele, o Sidibé, Bakayoko, enfim, desenvolveu vários jovens jogadores que depois foram para João Moutinho, jogou com ele também do lado do Fabinho no meio-campo. Era um time de muita bola, todo mundo ali sabia jogar bola, que, por exemplo, Thomas Lemar de um lado do campo, Bernardo do outro, eram pontas que ajudavam muito com passagens de laterais, com atacantes de área para finalizar as jogadas. Pensando no Cruzeiro, e se a gente for pensar que ele vai querer mais ou menos fazer o que ele já fez em outros times, especialmente nesse time do Mônaco, não sei se Dudu e Gabriel seriam uma dupla de ataque, ou se o Dudu iria para o lado do campo ser um meia ponta, né? Porque é um 4-4-2, então você é meio campista, por assim dizer, porque você está jogando numa linha de meio campistas, mas ataca como um ponta, para ter um jogador mais de área do lado do Gabriel. Não sei se Caio Jorge, se Bolazzi, até se o Lautaro Dias, mas ter um atacante mais de área e o Gabriel um pouco mais móvel. Por exemplo, ter um Falcão Garcia e um Mbappé. Meio que o Gabriel seria o Mbappé por características, pelo amor de Deus, e não por qualidade. E do outro lado, por exemplo, o Marquinhos poderia ser o atacante o meia pelo outro lado do campo, com o Wallace e Matheus Henrique como volantes, ou com o Matheus Pereira e Matheus Henrique, para ter o Matheus Henrique como primeiro e o Matheus Pereira como um jogador mais armador, para aproveitar o potencial do Matheus Pereira como 10, pode colocar, por exemplo, o Gabriel na frente como um atacante mais móvel, o Matheus Pereira como 10 chegando como segundo atacante, e esses jogadores de lado, tirar o Marquinhos e colocar o Matheus Pereira do lado do campo, enfim, a partir daqui ele vai ter muitas opções para trabalhar. O normal de se imaginar é um time com 2 meias que atacam como pontas, que dobram com os laterais e 2 atacantes mais perto do gol, mais dentro da área, aproveitando cruzamentos. O que eu acho de opinião, que é uma muito boa do Cruzeiro, tá? Acho que o Cruzeiro acerta bem pelas características de jogo do técnico, de um time mais equilibrado, que não quer atacar acima de tudo e acima de qualquer coisa, mas que quer entender os momentos do jogo. É um técnico bem técnico mesmo. O Garrido Jesus até me dizia que ele é um desses técnicos portugueses de universidade, de estudo, catedráticos, que entendem muito de tática, eu acho isso muito bom, que também ajudou a desenvolver muitos jogadores na passagem dele pelo Mônaco. Isso também pode ser bom, o Cruzeiro com alguns jogadores como o Tevez, né? Tevez, se eu não estou enganado, saindo da base, e outros que estão aparecendo também com potencial. Ele pode ser um técnico a desenvolver esses caras, fora desenvolver os que já estão lá também. Então eu acho que tem um bom nível de acerto do Cruzeiro na intenção de contratar o Leonardo Jardim. O Cruzeiro quer ser, nessa temporada, um time de posse de bola, de protagonismo, de atacar os seus adversários, de ditar o ritmo do jogo. Eu acho que está contratando um técnico que sabe fazer isso e sem expor demais o time. Sendo equilibrado também, porque acho que o Cruzeiro em muitos momentos vai precisar de muito equilíbrio para se defender contra rivais mais preparados, mais fortes. O Cruzeiro ainda é um time que está sendo montado, e para isso acho que o Leonardo Jardim também tende a saber fazer a leitura do que o jogo vai pedir. O que pode aqui me deixar com um ponto de interrogação é simplesmente a chegada de um técnico europeu, né, desses portugueses, os tantos que têm vindo para o Brasil, sem conhecer o ecossistema do futebol brasileiro.
né, como que funciona e como que funciona o dia a dia do clube, como que funciona a dinâmica do futebol brasileiro, porque é bem diferente o que é o futebol brasileiro e o futebol em outros lugares do mundo. É claro que Portugal e França também têm as suas diferenças, mas o Brasil é muito, muito, muito mais diferente do que a estrutura desses lugares. Acho que por isso que de vez em quando tem portugueses que dão tão certo e outros que são muito bons técnicos e que não dão certo no futebol brasileiro. Porque tem isso de se adaptar, ele também se adaptar à cultura desse lugar. Como é um técnico que já trabalhou Portugal, França e vários outros países, né, no Oriente Médio, em outros lugares, talvez já seja um técnico com boa capacidade de adaptação. Como treinador, eu tendo a achar que ele tem mais capacidade do que o Renato Gaúcho, por exemplo, que eu não achava má ideia, não. O Renato tem algo de liderança e de influência dele sobre os jogadores que eu também gosto muito. Vamos ver se o Leonardo Jardim vai ter isso. Fora que o Renato Gaúcho é um que sabe tudo sobre o ecossistema do futebol brasileiro, né? Entende como ninguém como que funciona o futebol aqui no Brasil. O Leonardo Jardim menos. Então vai ter que se adaptar a isso tudo e vamos ver se ele vai conseguir falar a mesma língua, literalmente fala português, mas se ele vai falar a mesma língua futebolística para entender os jogadores também, isso não vai ter atrito com eles. Nisso acho que o Renato Gaúcho ganhava. Em condições como técnico, eu imagino, porque eu não vi o Leonardo Jardim nas mesmas condições que o Renato, eu imagino que o Leonardo Jardim tenha mais condições que o Renato Gaúcho, que era o plano A, aparentemente, dessa diretoria do Cruzeiro. Mas eu acho que é um acerto. Acho que é uma muito boa aposta de um bom técnico que sabe o que quer fazer, que tem as ideias muito claras, que é a característica de jogo que ele quer, combina com a característica de jogo que os jogadores do Cruzeiro têm, combina com a expectativa que a torcida do Cruzeiro tem. A torcida do Cruzeiro quer ganhar, mas também quer que esse ano o time jogue bem, né? Quer ganhar e quer ganhar de verdade, não é sofrer para ganhar de 1-0 aqui ou ali, porque para isso os Mano Menezes da vida poderiam servir, sem nenhum demérito ao Mano Menezes, mas é simplesmente porque os times dele normalmente ganham mais apertado e sofrem um pouco mais. Eu acho que não é isso que o Cruzeirense quer nessa temporada. Então me parece sim um acerto da diretoria. A partir daqui é colocar em campo, ver como é que vai funcionar e qual paciência vai ser dada a Leonardo Jardim para ele desenvolver o trabalho dele. Mas pelo que a gente viu daquela boa temporada dele pelo Mônaco e outras boas também, e pelo histórico e como joga o treinador, me parece um acerto. A partir daqui vamos ver se é ou não. É isso, meu povo, de Leonardo Jardim, novo técnico do Cruzeiro. Vamos acompanhar agora o desenvolvimento dele, o que vai acontecer. Tchau para vocês, hein? Até mais.